Esta é a 38ª mensagem sobre conflitos na vida. E vocês estão me ouvindo bem? Eu estou precisando de um pouquinho mais de retorno para mim. O tema de hoje ainda é comunicação no casamento. Nós vamos passar rapidamente por cima do que já foi dito. Nós temos visto que quem é casado deve prestar atenção, quem não é, deve prestar ainda mais atenção para não cometer erros que todos nós cometemos dentro do contexto do casamento. Vimos que o homem tem a responsabilidade de liderar, amar e sustentar a sua esposa, e os textos que dão base a isso estão aí. Vimos também que a mulher tem a responsabilidade de submeter-se tanto como a de respeitar o seu marido. E os textos também estão ali. Vimos que o homem tem a responsabilidade de guiar, de dirigir, de liderar, de conduzir a sua família. Mas é impossível que o homem o faça se a esposa não seguir a sua liderança. Há uma coisa importante: os filhos aprendem com o que vem na vida de seus pais. Se a mãe é insubmissa, as filhas e os filhos também não vão obedecer o pai. Isso vai ser um desastre na família. A maneira pela qual Deus desenvolve o amor no homem pela sua esposa é pela atitude de respeito da mulher por seu marido. E a razão pela qual Deus deseja que a mulher respeite e se submeta ao marido é para que ela tenha paz de espírito em sua vida. Paz com Deus e tenha descanso. A mulher, quando se submete, ela simplesmente entrega o problema nas mãos do marido. E ela descansa. Por que ela entrega? Porque o marido é capaz? Não. Porque o Senhor manda que ela faça isso. E quando nós agimos em obediência, as coisas funcionam. Deus fica livre para mover-se e fazer a sua vontade. Então, a mulher tem paz. Muitas das pressões que a mulher vive hoje é porque ela tem tomado para si, ou porque o marido tem passado para ela e ela tem aceito muitas responsabilidades que são unicamente do homem. E como já temos dito, bom, a gente vai dizer, vimos também que a mulher deve dizer: estou pronta a submeter, a respeitar o meu marido, sem me importar se ele está ou não mudando de atitude ou comportamento. E ela deve dizer a Deus ainda que ela está fazendo isso por causa do mandamento dele, do amor que ela tem a ele. Porque muitas vezes fazer aquilo que o marido quer que ela faça, muitas vezes se ela não estiver consciente de que ela está fazendo em obediência, e se ela não fizer isso numa boa, o amor que ela tem pelo marido vai para o ralo rapidinho. Depois volta, né?
mas vai para o lado. Então ela tem que fazer sempre pelo amor do Senhor, por amor do Senhor. Ela pode ver que isso não vai dar certo, mas faça assim mesmo. Deixe que o marido faça e deixa Deus tratar dele. A mesma coisa é verdade em relação ao marido. Deus quer que o homem lidere e ame sua esposa, independentemente dela estar disposta a submeter-se e a respeitá-la. Porque quando o marido ama a mulher, vai ser mais fácil para ela respeitá-la. Da mesma forma como quando o marido se dispõe a liderar, será igualmente mais fácil para a mulher se submeter. Então Deus quer que o marido a ame e a lidere, independentemente dela mudar de atitude em relação a ele. A atitude do marido deve ser semelhante à da mulher. Senhor, eu estou amando e liderando a minha mulher por causa do meu amor para contigo, independentemente da atitude dela para comigo. Deixa eu dizer uma coisa que já foi dito: amor não é um sentimento apenas. Amor é uma decisão, é uma escolha. Muitos casamentos ficam desgastados, e eu já ouvi muitas pessoas dizerem: eu não amo mais a minha esposa, ou eu não amo mais a minha mulher. Bom, você pode não amar, mas Deus manda que você ame. Então, escolha amar e a ter atitudes de amor, e você vai ver o amor de Deus fluindo através de você. E você vai falar: eu não sabia que podia amar o meu cônjuge dessa maneira. Então, em cada ocasião em que você teria tudo para não amar, porque esse é o amor humano, quando nós obedecemos, nós vamos ver Deus trazendo à existência as coisas que não existem. Porque Ele faz e Ele pode fazer isso. Até porque Ele já fez isso. Ele diz que o amor de Deus é derramado em nossos corações pelo Espírito que nos foi dado, nos foi outorgado, nos foi concedido. Romanos capítulo 5, versículo 5. Quando nós estamos prontos a fazer isso, então Deus estará pronto a desenvolver as qualidades necessárias no nosso cônjuge. Já falamos extensamente, primeiro falamos extensamente sobre a responsabilidade da esposa submeter-se ao marido, e falamos depois sobre as responsabilidades do marido. Vimos que Pedro menciona 11 responsabilidades que o marido tem para com a sua esposa. Vimos que Pedro era casado e que somente alguém que tenha quebrado estes princípios sabe como é importante guardá-los. Eu achei essa colocação, que não é minha, mas é do Larry Boyd. Somente alguém que tenha quebrado esses princípios sabe como é importante guardá-los. Quem passa por experiências dramáticas, difíceis, que deixam marcas, aprende coisas que nunca mais vai esquecer. E a gente aprende se tiver juízo para não fazer mais. Agora, muitas vezes a gente faz porque não sabe como fazer melhor. Mas vocês têm aprendido, e eu tenho aprendido também, o que nós devemos fazer. Então, não temos desculpa para não fazer.
Então, a primeira das 11 coisas, 11 responsabilidades que o marido tem para com a sua esposa, é que as opiniões da mulher são tão importantes quanto as do homem. Do mesmo modo, vocês, maridos, sejam sábios do convívio com suas mulheres. Então, deve haver interação e eles devem conversar. Nós já dissemos que as mulheres não pensam da mesma maneira que nós, homens, pensamos. Elas têm um senso totalmente diferente do homem para encarar os problemas. E Deus a criou a mulher assim, e criou também o homem totalmente diferente da mulher. E não cabe ao homem querer fazer com que a mulher pense como ele, nem a mulher fazer com que ele pense como ela. Nunca vai ser assim. E o que Deus quer é que a maneira do homem encarar as coisas e a maneira da mulher encarar as mesmas coisas sejam colocadas juntas. Por isso que Pedro disse: igualmente vós, maridos, coabitai com elas com entendimento. Certas informações que Deus tem para dar a nós, homens, só podem ser ensinadas a nós através da nossa esposa. Se o homem julgar a mulher inferior e julgar que as opiniões da mulher não valem nada, ele está sendo amargo e rebelde contra Deus, que fez a mulher dessa maneira. Porque a mulher não pode mudar a maneira como Deus a criou. Eu não estou falando que tanto o homem quanto a mulher não possam mudar o seu comportamento. Estamos falando de maneira de ver as coisas, de enxergar, de interpretar. É por isso que a mulher não é homem, o homem não é mulher. O homem busca sempre uma razão para ele fazer as coisas. Tem que haver uma lógica. A mulher não, a mulher age por intuição. Ela age muitas vezes assim, sem que nem para quê. Ela não sabe explicar porque acha que algo deve ou não ser feito. Segunda responsabilidade do marido em relação à mulher. O marido deve honrar a sua mulher. Pedro diz: do mesmo modo, vocês, maridos, sejam sábios no convívio com suas mulheres, tratem-nas com honra. Honrar é a disposição que devemos ter de ceder em relação aos direitos da outra pessoa, no caso da esposa. Pedro está dizendo que o marido deve ser sensível em relação à sua mulher. Isso não é um sinal de fraqueza, mas um sinal de fortaleza, no bom sentido da palavra, porque a palavra fortaleza existe também no sentido negativo, mas não é esse. Isso porque Deus quer que o homem seja sensível para com a sua esposa. Terceira responsabilidade: a nossa comunhão com Deus é diretamente afetada pelo grau de intimidade que houver entre nós. Do mesmo modo, vocês, maridos, sejam sábios no convívio com suas mulheres, tratem-nas com honra como parte mais frágil e cordeira do dom da graça da vida, de forma que não sejam interrompidas as suas orações. De forma que não sejam interrompidas as suas orações. Quando as coisas não andam bem, os cônjuges, a primeira coisa que acontece é que eles deixam de orar juntos. Vimos que há muitos maridos e mulheres que simplesmente não oram juntos,
não oram sozinhos e muito menos juntos. Eu não disse que são todos, alguns ou muitos mesmo. Nesse caso, então, a barreira se levanta e deixa de haver intimidade espiritual. Não há interação espiritual. Não há compartilhamento espiritual entre o marido e a mulher, simplesmente porque eles não oram juntos. Não leem a Bíblia juntos. Não conversam sobre coisas espirituais, porque não há relacionamento nesse nível. Vimos que muitos maridos oram para Deus mudar a mulher, e muitas mulheres oram para Deus mudar os seus maridos. Mas vimos que não é essa a maneira correta de nós orarmos. Quando temos problemas conjugais, nós temos que orar para Deus mudar a mim mesmo, mudar a você, cônjuge. Seja você homem, seja você mulher. Se eu estou tendo problema com o meu cônjuge, Deus muda a minha vida. À medida em que eu me disponho a mudar, Deus muda o meu cônjuge. E é preciso que creiamos nisso, porque está escrito na Bíblia. Deus agirá nos problemas do meu cônjuge se eu fizer o meu dever de casa. Minha responsabilidade como homem é amar, liderar, sustentar. A responsabilidade da mulher é submeter-se e respeitar. A quarta responsabilidade do homem: deve haver unidade nos nossos objetivos. Quanto ao mais, verso... Não, é o próximo. Deve haver unidade. Bom, quanto ao mais, tenham todos o mesmo modo de pensar. O marido e a mulher não podem ter unidade de pensamento, de sentimento, de espírito, se não falarem um com o outro. Se eles não separarem o tempo necessário para discutirem as suas preocupações. É por isso que, se as nossas prioridades não estiverem em ordem, nós teremos constantemente esses atritos na família. O casal precisa entender que é difícil ter êxito na vida conjugal. É difícil, não é uma coisa fácil, é difícil. Vimos também que o casamento não é bem sucedido, não é obra do acaso. Ah, eu tive a sorte. Não é bem por aí, não. O casamento é produto de vivermos. O êxito do casamento é resultado de vivermos em harmonia com os princípios de Deus. Onde eu violar os princípios de Deus para o casamento, ali haverá conflito. Por isso não devemos estar satisfeitos com o nosso casamento agora, em relação ao que já foi, mas sim devemos estar buscando ser melhores cônjuges do que somos hoje. Quinta responsabilidade do marido: nós devemos ter compaixão para com o outro. Sejam compassivos. Isso fala de compaixão, de ternura. Significa que o marido deve ter o mesmo sentimento de ternura e de compaixão que a sua esposa tem. Vimos que a mulher tem muitas variações de humor, e as variações de humor na mulher são muito mais intensas do que na vida do homem. Certos tipos de problemas talvez levem a mulher a ficar depressiva, desanimada, irritada,
a ficar tão irritado a ponto de querer fazer uma besteira. Esta semana nós vimos um vídeo sobre casamento, em que quem está falando, quem falou, quem pregou, falou sobre algo que Larry Cohen não menciona, até agora ele não mencionou. Nós vimos que ele falou sobre TPM, mas em nenhuma das mensagens até agora eu vi ele falando sobre uma coisa que chama menopausa, e que hoje os médicos dizem que existe também a andropausa. Bom, mas é interessante, oportunamente, quando nós estivermos ministrando aos casais, nós vamos tratar disso aí mais pormenorizadamente. É muito engraçado a maneira como ele coloca essas coisas. Talvez você saiba até de quem eu estou falando, né? Mas é por isso que a mulher é muito mais afetada emocionalmente do que o homem. E em todas essas dificuldades, por causa dessas variações de humor, nós estamos sendo ensinados a amar a nossa mulher. Sexta, precisamos aprender a carregar o fardo da mulher. Amem-se fraternalmente. O texto original diz: com amor fraternal. O marido deve estar disposto a ouvi-la e a conversar com ela, dar tempo para ela, pensar e considerar seriamente o que ela está querendo dizer, que às vezes não é fácil entender, né? Ela diz algo, então é preciso que você aprenda a entender o que ela está querendo dizer. Isso requer tempo. O sentido é o de amar a mulher como se ama a um irmão. E alguém vai dizer: que coisa estranha. Eu não estou dizendo que um casal deva viver como irmão ou como irmãos, mas que você deve tratar a sua mulher como você trataria um irmão, com consideração, com respeito, com cuidado. Enfim, que ela merece a mesma consideração que você dá a um irmão. Você não trata um irmão de qualquer maneira, você o trata bem, até porque ele não está todo dia com você, ele não dorme com você. Então, você vai dizer: mas e aí? O difícil é amar a mulher como você ama um irmão que você não vê todo dia, e amá-la, mesmo você vendo ela todo dia, dormindo com ela, estando com ela 24 horas por dia. Isso requer um cuidado maior. A nossa tendência é tratar bem as pessoas de fora. Isso inclui os irmãos, viu? A menos que você ainda more com seu irmão em casa, aí acontecem as mesmas coisas que acontecem entre você e sua mulher, guardadas as devidas proporções. Os problemas são diferentes, as questões são diferentes. Você sabe que irmãos muitas vezes costumam agarrar. Criança, então, um agarra no outro, briga. E eu tinha, quando eu era menino, eu já falei isso aí, eu ia passar as férias na casa de uns primos, e eles eram gêmeos, e eles brigavam muito um com o outro. Mas se você tomasse partido de um, o outro vinha em cima de você com toda a força. Ele defendia o outro irmão, como quem diz, não tasca isso nele não.
E ai, coitado de quem se metesse na briga deles, porque depois eles faziam as pazes, ficavam muito bem e você ficava mal com os dois. Então, é igual briga de marido e mulher. Não se meta em briga de marido e mulher, porque eles vão se reconciliar, vão ficar bem e você vai ficar mal. Então sai fora dessa, porque não dá certo. Mas o fato é que nós devemos entender que eu estou me referindo aos irmãos, e Pedro, quando está falando aqui, está falando de irmãos na igreja, né? Você não trata mal o seu irmão na igreja. Você considera, quando ele liga para você, você atende direitinho e tal. Então é assim que você deve tratar a sua mulher. É isso que ele está dizendo. Bem, nós vemos que se a minha esposa fosse meu inimigo, o que é que Deus esperaria de mim? Que eu amasse. O texto diz, mas eu lhes digo, é Jesus dizendo, amem os seus inimigos. E a esposa não é sua inimiga, não. Se a minha esposa tirasse vantagem de mim, o que eu deveria fazer? Jesus disse que eu deveria dar-lhe vantagem. Se alguém me forçar a caminhar com ele uma milha, vai com ele 2. Se a minha esposa fizesse marcação contra mim e ela me perseguisse, o que eu deveria fazer? Eu deveria orar por ela. Jesus disse, orem por aqueles que os perseguem. Se a minha esposa me amaldiçoasse, o que eu deveria fazer? Eu deveria abençoá-la. Romanos 12, bom, está aí. Abençoe e não amaldiçoe. Não retribuam a ninguém mal por mal, procurem fazer o que é correto aos olhos de todos. Em outras palavras, retribua sempre o mal com o bem. Então, não vou dar o troco de forma alguma, a menos que esse troco seja o amor mesmo. Deus quer que em cada situação a minha reação para com ela seja a que Deus teria e tem. 7ª responsabilidade. Sejam misericordiosos. Precisamos ter misericórdia. A versão Almeida, corrigida e revisada, fiel, diz assim: sede entranhavelmente misericordioso. O sentido da palavra é único: ser misericordioso com ternura de coração. Lero pensava que essa questão de ter um coração terno não era coisa de homem, e nem ele achava que existia na Bíblia, até que Deus trouxe à sua mente um versículo que diz: antes sede uns para com os outros benignos e misericordiosos. No inglês, ternos de coração. E ali ele achou a palavra. O que o Senhor quer dizer quando Ele quer que hajamos com ternura de coração é que nós procuremos satisfazer as necessidades da outra pessoa. Eu posso estar fazendo a coisa certa, mas se isso afeta de modo negativo a outra pessoa, eu estou errado ao fazer isso. Eu vou repetir. Eu posso estar certo no que eu estou fazendo. Eu estou fazendo de acordo com o que a Bíblia manda, de acordo com a minha consciência, mas se aquilo afeta negativamente o meu cônjuge, eu não vou fazer, porque o certo se torna errado. 8º, nós precisamos aprender a ser humildes, servos e afáveis. Isso ainda não tinha sido dito. Quanto ao mais, tenham todos o mesmo modo de pensar, sejam compassivos, amem-se fraternalmente, sejam humildes. A versão Almeida, corrigida e revisada, fiel, diz assim: sede afáveis. Isso quer dizer cortês, humilde, servo.
Esse ponto, Levi disse que não gostava nem um pouco. Ele tinha boas maneiras com a sua mulher, até que ele se casou com ela. Depois que eles se casaram, ele deixou de abrir a porta do carro para ela entrar e para sair. Ele deixou de tirar o seu agasalho de frio para pendurar. Lá do outro lado da América, normalmente esses capotes, hoje usa. Se eu disser capote, você sabe o que é capote? Era uma capa pesada, de lã, bem pesada mesmo. E aquilo para tirar precisa de ajuda. Deve-se ser tirado com ajuda, porque é pesado. Então, ele está falando que ele fazia isso antes de casar. E ele era gentil no tratamento com ela, cortês e tal. Se nós fazemos essas coisas antes de casar, e depois de casados deixamos de fazer, mesmo que nos amemos, mesmo que amemos a nossa esposa, então a motivação para eu fazer isso antes não era muito digna. Nós simplesmente queríamos conquistar aquela que hoje é a nossa esposa. Então tratávamos na bandeja, né? Larry Roy disse que teve que começar tudo de novo, dizendo que agora ele iria começar. Ele prometeu para ela: olha, eu vou consertar o meu erro, eu vou começar a fazer o que eu devia ter feito, ou melhor, não devia ter deixado de fazer depois que casei. Ele ia abrir novamente para ela e para as filhas a porta do carro, ia ser gentil para com ela e para com elas, suas filhas, em pequenos detalhes e pormenores. Então, muitas vezes eles chegavam em casa com a família e ele disse que ninguém saía do carro. E elas ficavam lá olhando para ele assim, com cara de, como quem dizia aí. Muitas vezes elas davam um adeusinho assim para ele, como quem diz: lembra, a gente está aqui, ó. Então ele vinha, abria a porta para a mulher, abria a porta para as filhas, e então elas saíram. Olha, eu achei isso fabuloso. E Larry descobriu que a maneira como o pai trata as suas filhas tem um efeito direto sobre a pessoa com quem ela se casa. Eu vou repetir. A maneira como o pai trata as suas filhas tem um efeito muito direto sobre a pessoa com quem ela se casa. Porque a moça quer ser tratada com muita ternura. Se o pai a tratou com ternura e com boas maneiras, a sua filha, então ela pode encontrar outros jovens excelentes. Mas se ele for insensível e tratá-la mal, ela não vai gostar dele. Em outras palavras, se ele não for gentil como o seu pai é com ela, ela não vai querer casar com esse cara, porque ele não tem sensibilidade às suas necessidades. E a mulher tem necessidade de ser tratada dessa maneira. Porque isso acontece porque nós comparamos as nossas escolhas com o melhor que aconteceu conosco. Portanto, se eu sou indiferente para com as minhas filhas, demonstrando isso na maneira como eu as trato, elas não vão desenvolver o fator de rejeição que deveria ser colocado no coração delas para com aquilo que está errado. Então elas vão passar a entender como certo algo que não agrada a elas,
mas se é assim mesmo que acontece, então tudo bem. Por que eu devo ser gentil? Porque isso agrada a mulher, isso agrada aquela que um dia vai ser mulher de alguém, e que se ela aprender a ser tratada assim, ela vai buscar casar-se com alguém que tem esse tipo de consideração com ela. Agora, se naturalmente eu não tiver essa atitude de delicadeza e cortesia para com a minha filha, então eu não devo ficar surpreso se ela namorar um jovem que chega na porta da casa e buzina, como quem diz, desce e vem. Bom, eu sei que o contexto dele é de pessoas que têm carros, num contexto muito mais rico do que normalmente nós temos aqui no Brasil, e hoje não é todo namorado que tem carro, né? Mas é ilustre. Alguém que chega na casa da sua futura esposa, ou aquela que ele quer que seja sua esposa, e ele a trata aos gritos e está mostrando que é assim que ele vai tratar ela depois, né? Então, porque nós não tratamos as filhas da maneira como devíamos, elas não sabem como viver e como agir e reagir a esse tipo de tratamento. Eu não sei para vocês, mas a maneira como ele coloca isso, eu acho de um significado enorme. Se você tem filhos e filhas, eu já disse aqui muitas vezes que se você quiser saber como é que o homem vai tratar a mulher, então a moça deve ir na casa do seu futuro cônjuge, ir lá muitas vezes, ir lá assim de supetão, e ver como é que ele convive com a família dele. Como é que trata o pai, como é que trata a mãe, como é que trata os irmãos, porque ela vai ser tratada da mesma maneira como ele trata seu pai, sua mãe, seus irmãos. E se ela aceita isso, depois ela não pode reclamar. Da mesma forma, o moço deveria ir e frequentar assiduamente a família da moça, e também chegar assim inesperadamente e ver como é. Claro que normalmente é difícil, o inesperado quase que não vai dizer muita coisa. A menos que você chega lá quando a coisa está pegando fogo. Pegando fogo, eu falo nos relacionamentos. Aí você vai ver coisa que vai te deixar meio atordoado. Mas se não, você deve observar em coisas mínimas a atenção que o moço, nós estamos falando do moço ou da moça? Da moça. Como ela trata também seus pais, como ela trata seus irmãos, se ela sabe fazer uma comida, se não sabe, se ela sabe cuidar da casa, ou se ela não está nem aí. Hoje tem muita moça que, quando vai casar, não está preparada para assumir uma casa, para administrar uma casa, para fazer uma comida, para fazer, enfim, os afazeres da casa. Isso vai ser um problema. A menos que o cara tenha din-din, e muito din-din, para pagar alguém para fazer. A menos que ele tenha muito din-din para comer fora. E a mulher vai ficar
está numa boa. Aí tudo bem, vai dar tudo certo. Mas infelizmente esse não é o mundo em que a gente vive. A situação não é esta, né? Nona responsabilidade: nós não devemos retribuir o mal com o mal. Pedro diz: não retribua o mal com o mal. Isso não é ensino de Pedro, isso é ensino que ele aprendeu com Jesus. O Sermão da Montanha é farto sobre isso. Nós já nos referimos a algumas coisas. Mas Davi chama a atenção nossa para o fato de que se refere aos nossos pensamentos e às nossas expressões faciais. Os pensamentos do marido não devem mostrar uma atitude de desprezo. Vamos supor que ele seja maltratado. Em palavras, a mulher está nervosa, está enfrentando um problema lá, e ela sai emocionalmente abalada, e ela solta os cachorros em cima dele. Depois ela se arrepende, pede perdão, mas até isso acontecer, ele começa a pensar e maquinar uma maneira de retribuir. E retribuir com a mesma moeda. E muitas vezes ele fica em silêncio, não fala nada. E às vezes não falar nada já é uma reação negativa. Ou então ele tem uma expressão facial que demonstra que ele está insatisfeito, está com raiva. Assim, os pensamentos do marido não devem nunca mostrar uma atitude de desprezo. Fez assim comigo, então ignoro você. Não falo com você, não estou nem aí para você. Ou então refletem a atitude de alguém que quer se vingar. Ah, me tratou assim, tá bom, vai lá, eu também sei fazer isso. E não é isso que o Evangelho ensina. Não é esse o ensino de Jesus, não é esse o ensino da Bíblia. E se você fizer assim, você vai ficar mal com Deus e vai ficar mal com a sua mulher também, que já não está bem. Muitas vezes a maneira do marido olhar para a mulher, ou a sua expressão facial, dói mais nela do que qualquer outra atitude. 10ª responsabilidade: nós não devemos usar uma linguagem agressiva. Não retribua o mal com mal, nem insulto com insulto. O texto está falando de palavras difamatórias. As nossas palavras muitas vezes podem matar uma pessoa, e no caso o seu cônjuge. Nós podemos dizer quando ficamos irados: eu realmente não queria dizer isso. Ou então: você sabe que eu estava chateado e eu não queria dizer isso. Dalicói chama a nossa atenção e diz: isso é mentira. Eu estou dizendo que o Dalicói disse porque eu já fiz essas duas coisas aqui. E eu creio que você também, né? Se você é casado, com certeza você já fez isso alguma vez. Dalicói diz que é mentira e eu tenho que concordar com ele, e eu tive que concordar com ele, porque Jesus disse que a boca fala do que está cheio do coração, pois a boca fala do que está cheio do coração. Mateus 12:34. O que falamos era exatamente o que gostaríamos de dizer, mas o que nós possivelmente não queríamos é ofender a pessoa. Eu não sei nem se ofender, porque quando você fala com raiva, você fala para ofender mesmo.
Você está querendo arrasar, não é? É claro que depois você se arrepende, porque você vai ficar mal. Vai ficar mal com Deus e vai ficar mal com ela. Então, o fato é que nós gostaríamos de dizer, agora a maneira de dizer as coisas muitas vezes podem ser diferentes da maneira como dizemos. Nós podemos estar certos no que dizemos e errados pela maneira como dizemos as coisas. 11ª e última coisa. Como marido, a nossa missão é bem dizer a nossa esposa. Não retribua mal com mal, nem insulto com insulto, ao contrário, bendigam, pois para isso vocês foram chamados, para receberem bênção por herança. Em outras palavras, devemos bem dizer para que haja benefícios permanentes para as gerações futuras. Eu devo bem dizer a minha esposa para que aqueles que procedem de nós realmente tenham a bênção de Deus. O que é bem dizer? Bem dizer é falar bem. Louvar é reconhecer a sua bondade. As Escrituras nos dão um bom exemplo a ser seguido. Provérbios 31, 28 e 29. Diz assim: seus filhos se levantam e a elogiam. Seu marido também a elogia, dizendo: muitas mulheres são exemplares, mas você a todas supera. Você vai dizer, mas e aí, será que eu posso dizer isso da minha esposa? Nós não vamos entrar nisso hoje, mas nós vamos ver um monte de dicas de como você deve lidar com a sua esposa. E uma delas vou adiantar aqui, é que você procure ver os pontos fortes dela, as coisas que ela faz bem feito, aquilo que ela gosta de fazer e que você também gosta quando ela faz. Então, focalize os pontos positivos e não os negativos. À medida em que focalizamos os pontos positivos, ela vai buscar corrigir os pontos negativos, sem que você fale deles. Mas isso vai ser assunto para a próxima vez. Isso deve ser feito, ou seja, nós falamos que Provérbios 31 diz dos filhos em relação à mulher e do marido em relação à mulher. Os filhos dizem: seus filhos se levantam e elogiam. Seu marido também elogia, dizendo: muitas mulheres são exemplares, mas você a todas supera. Na realidade, esse deve ser o seu pensamento em relação à sua esposa. Essa deve ser a sua atitude em relação à sua esposa. Se ela não é exatamente assim, faça o que nós falamos, depois vamos esmiuçar melhor. Procure ver as qualidades, até porque você casou e você foi atrás de alguma forma por facetas e detalhes que agradaram você, que impressionaram você e que levou você a casar.
Isso deve ser feito com o objetivo de erguê-la aos seus olhos, aos olhos dela e aos olhos de outras pessoas. Conclusão: se a nossa atitude é a de cooperação com Deus, a de erguer a nossa esposa aos olhos de outras pessoas, as pessoas que nos ouvem e veem realmente vão experimentar o amor de Deus através de nós. As pessoas precisam ver que o marido ama a sua mulher e que a mulher ama o seu marido, porque Jesus disse que nisso conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns pelos outros. Nós podemos ter plena certeza de que Deus irá revelar o seu amor através de nós, porque ao passo que comunicarmos isso à nossa esposa e seguirmos essa orientação, então o Senhor poderá desenvolver o seu amor em nós. 1 de João 2, 5 e 6 dizem assim: mas se alguém obedece a sua palavra, e o que eu estarei fazendo se eu fizer isso com a minha esposa? Obedecendo a sua palavra. Nele, verdadeiramente, o amor de Deus está aperfeiçoado. Ou é aperfeiçoado. A ideia de é e continua sendo. Dessa forma sabemos que estamos nele. Aquele que afirma que permanece nele deve andar como ele andou. É fácil isso? Não. É impossível. É impossível para você, é impossível para mim, é impossível para qualquer pessoa. Mas não é impossível para Deus. E nós temos que entender que o Senhor não planejou a vida cristã e a vida conjugal para que nós a vivêssemos na força da carne, mas no poder do Espírito de Deus. Toda a vida cristã é vivida no poder de Deus. É uma vida sobrenatural. Isso implica em oração, implica em nos humilharmos, em orarmos, buscarmos continuamente a face dele. Para tudo, para todas as coisas. E para o nosso relacionamento conjugal. Não pense você que você vai tirar de letra, que não tira mesmo. Até porque tem alguém que trabalha noite e dia para acabar com uma coisa que chama casamento. Mas nós temos que entender que se Deus é por nós, ninguém será contra nós. Amém? Feche seus olhos e fale com Deus.